Cara, seguinte, ok, o Flamengo de 2026 não é normal. Esse vídeo aqui me chamou a atenção, eu acho que ele vai dar um pouco de retrospectiva do que aconteceu no finalzinho do Felipe Luiz e o começo do Léo Jardim. Canal do nosso parceiro Futimídia tá com 4.300 seguidores, eu vou me inscrever, rapaziada, rumo a 5.000 seguidores neles lá, 10.000 likes, o vídeo deve ser bem interessante, tá com quase 200k de visualizações. Deixa o like, se inscreve lá no canal e bora lá. O Flamengo de 2026 simplesmente não parece normal. Sério mesmo, é um time que mudou tanto em tão pouco tempo que fica até difícil de acreditar. Mas o mais importante nem é isso. É o fato de que esse time parece ter mudado de identidade. Poucos meses antes, com Felipe Luiz, esse mesmo elenco que hoje domina tudo estava no outro extremo. Um time perdido, cheio de crítica, completamente diferente. Calma aí, cara, calma aí. Tudo bem que o começo não era o que a gente esperava, é um começo que, cara, de certa forma era normal, porque, pô, tava vindo de sequência de jogos contra o PSG, logo em seguida tem que encaixar um planejamento que não era o que o Felipe Luiz e os jogadores não queriam, que até hoje, cara, por mim, o Carioca pode exterminar. Eu sei que tem que ter por causa da essência do campeonato, papapá. Por mim, podia acabar o Carioca. Então, eles voltaram antes do tempo e o desempenho não foi legal. Calma aí também, né? Pelo menos tem uma desculpa boa pra falar por que não tava jogando bem. Diferente daquele Flamengo de 2025 que quase foi campeão mundial. Era o mesmo grupo, mas parecia um reprise de Eu tô vendo que eu vou discordar de algumas coisas que ele tá falando aqui, mas tudo bem, cara. A gente tá aqui pra argumentar. 2023. Até que alguma coisa virou. E o curioso é que isso não foi uma vitória, não foi um jogo grande e nem uma decisão dentro de campo. Quando o Leonardo Jardim chegou, não foi só uma troca de treinador. Foi como se o time tivesse voltado a ser o que sempre foi. Um Flamengo que não quer só ganhar, quer matar o jogo. Mas Mas uma coisa eu tenho que admitir. O Flamengo, ele se desenvolveu bem mais rápido do que eu esperava com o Léo Jardim. Porque eu pensava que ia ser um pouco mais lento, talvez na metade do ano ele ficaria melhor, mas foi muito rápido, cara. Isso a gente tá concordando. isso levanta uma dúvida que ninguém consegue responder ainda. Isso aqui é só o Flamengo voltando ao nível de 2025? Ou é o retorno daquele Flamengo de 2019 que parecia impossível de parar? Para entender como o Flamengo chegou nesse nível, precisamos voltar ao início do ano. Quando o ano começou, Eu acho, cara, que o Flamengo só vai existir um Flamengo. Ah, qual foi o Flamengo melhor do que 2019? A gente já vê a grandeza do Flamengo em 2019 por conta disso. O que você vê hoje em dia, qualquer time que fique relativamente bom já compara com o Flamengo em 2019. O Botafogo, o Fluminense e por aí vai. O Palmeiras, tá ligado? o Lucas Paquetá foi anunciado por 42 milhões de euros como a maior contratação da história do futebol brasileiro. A equipe que já era muito boa parecia ficar ainda mais. A expectativa era clara: repetir o ano mágico de 2025. Em 2025, o Flamengo de Felipe Luiz conquistou um brasileiro e se tornou o primeiro tetra da Libertadores. Mas o auge veio no final da temporada. Contra o melhor time do mundo, o PSG chegou muito perto de ser bicampeão mundial e só Nossa, cara, ainda dói, cara. Ainda dói. De verdade, a gente chegou tão perto. perdeu porque naquele jogo Safonov estava inspirado e defendeu 4 Desgraçado. pênaltis. Mesmo assim, o sentimento era de orgulho, mas 2026 começou de um jeito que ninguém esperava. E o mais estranho não eram as derrotas, era o que dava pra sentir assistindo. Com o Felipe Luiz, aquele mesmo elenco que tinha voado em 2025 simplesmente parecia outro. Não era tipo uma fase ruim, era aquela sensação meio difícil de explicar, como se o time tivesse perdido alguma coisa depois de chegar no topo. No começo todo mundo até tentou justificar. É o desgaste, é o calendário, é o cansaço. É aquela frase que algum filósofo disse: o difícil não é chegar no topo, é se manter lá. No início o plano era poupar os titulares no Carioca. Depois de jogar 2 Exatamente o que eu mundiais em tava um ano, falando. o time precisava de um descanso. O Sub-20 ficou responsável por classificar o Flamengo, e não conseguiram. Derrota para o Bangu, empate com a Portuguesa e derrota de 3-0 para o Volta Redonda. Dito isso, os meninos sub-20 podem jogar o currículo no atacadão. Até ali parecia que o Flamengo ia simplesmente esquecer o Carioca. Porém, o presidente não queria ser responsável pelo primeiro rebaixamento do clube, ainda mais no Carioca. Então a cavalaria foi chamada. Mas Será se... Cara, agora eu tô pensando aqui, será se o BAP ele fez isso daí de propósito pra desgastar o time? E o time perder a Supercopa do Brasil, perder a Recopa, pra poder ter motivo pra tirar o Felipe Luiz? É uma teoria boa, né? Mas mesmo assim, cara, de tirar o cara assim, pelo amor de Deus, Supercopa e Recopa. Tudo bem, eu tô falando isso porque a gente perdeu também, né? Mas
Eu acho uma loucura ter tirado o cara por causa disso. Mas nem isso Mas agora o resolveu, time melhorou, continuaram né? Que jogando bom. mal e perderam pro Fluminense. Parecia que o Flamengo ainda estava sem ritmo. Apesar disso, se classificaram para os mata-matas. Só que aí que tá, a sensação não era mais de um jogo controlado, era uma bagunça que se resolvia pela qualidade dos jogadores. Na estreia do Brasileiro contra o São Paulo, outra derrota. A ressaca do ano anterior estava durando muito tempo, e a torcida mal acostumada começava a ficar impaciente. Se o Carioca já tinha ligado o alerta, fevereiro foi o mês do desastre. Em Brasília, pela Supercopa do Brasil, o Flamengo foi dominado pelo Corinthians e perdeu por 2-0. Mas Nossa senhora, cara. Esse lance aqui. o Esse Flamengo foi lance dominado aqui, pelo calma aí. Corinthians e perdeu Nossa senhora, eu já sabia que ia ser gol, tá ligado? Eu já sabia. O que eu tava torcendo pro Pulgar dar ali nas pernas do Yuri Alberto. Não tá escrito. E ele foi só nas pernas, tá? A bola ele não chegava mais, não. Aquele foi só nas pernas. Deixa eu aumentar aqui a qualidade. Ou tá no máximo? Tá no máximo. por 2-0. Mas o Ele foi problema só não nas era pernas, perder cara. uma final. Era simplesmente ter tomado um gol do Aí, ó. Yuri Alberto encobrindo o Rossi. O que chamou a atenção foi o que Ele é só aconteceu nas dentro pernas, de campo. cara. A falta de entrega da equipe em uma final foi a gota d'água para a torcida, principalmente porque Paquetá, que chegou como a contratação mais cara da história do clube, o jogador que supostamente mudaria o nível do time, simplesmente perdeu uma das chances mais claras de gol. E isso mudou totalmente a forma como ele era tratado. Ele virou uma piada. E essa não seria a última vez que o Flamengo iria sentir o gosto da derrota. Muito pelo contrário. A redenção deveria vir na Recopa Sul-Americana, mas o destino foi cruel. Após perder por 1-0 na Argentina, o Maracanã estava lotado para a volta contra o Lanús. O Flamengo até tentou, mas a muralha argentina, que já tinha derrubado o Atlético Mineiro, prevaleceu. Os argentinos venceram por 3-2 em pleno Rio de Janeiro. 2 títulos perdidos em menos de 30 dias. O filipismo focado em posse e controle começou a ser questionado. O Flamengo foi vencedor em 2025 jogando assim, mas era essa mesma identidade rubro-negra? Controlar tanto o jogo, clube que atropelou o Liverpool em 81 vencendo por 3-0, agora buscava um gol e parava? E aí a torcida não perdoou, era time sem vergonha, não é mole não pra jogar no Mengo, tem que ter disposição. Felipe Luiz virou pardal pra parte da torcida e Paquetá era o jogador mais questionado. Dinheiro jogado fora? Mas a sensação do torcedor era um replay de 2023. Só que o que veio depois foi ainda pior. Nas semifinais do Carioca, o Flamengo encarava o Madureira. Precisando dar uma resposta, o time amassou. E o Pedro, que tinha praticamente virado um reserva, entrou com fome e marcou 4 gols. Ali a chave parecia ter virado. Mesmo assim, a torcida ainda estava insatisfeita e continuava protestando. Então aconteceu algo que ninguém esperava. Dia seguinte, às 3 horas... Cara, até hoje eu acho isso uma loucura, tá? O time ganhar de 8-0 do Madureira, os torcedores mandarem o Felipe Luiz e praticamente o time todinho tomar naquele lugar. É igual um amigo meu disse uma vez, cara. Os torcedores de verdade são aqueles que não podem ir no estádio. É uma loucura, cara. 8-0. 8-0. Mandou os caras ir tomar naquele lugar. da madrugada, Felipe Luiz foi Eu tava acordado, tá? Eu tava acordado. Eu tava editando um vídeo nessa hora, porque eu tava editando o vídeo do 8-0 contra o Madureira. Eu tava editando. Eu cliquei no Twitter, eu falei assim, ô gente, isso daqui é fake. Aí eu cliquei, era da TNT. Eu cliquei no site da TNT, porque eu não tava acreditando. Eu falei, não, isso aqui é molecagem, hackearam. Cara, eu digo você, eu cliquei, eu não acreditei. Eu cliquei na ESPN, lá também. Eu falei, cara, se Deus quiser, todos esses sites foram hackeados, não é possível. Eu não acreditei, cara. Foi demitido. A própria torcida que pedia fora Felipe Luiz não acreditou. Foi uma das demissões mais bizarras do futebol. Como assim um técnico que ganhou Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro em 1 ano e meio de trabalho era demitido após golear por 8-0? Foi uma falta de respeito total com o ídolo do clube. Mas convenhamos, o 8-0 não foi uma recuperação. Foi a prova final de que o elenco tinha o botão de querer e decidiu não apertar nas finais. Felipe Luiz caiu não por falta de tática, mas por excesso de convicção em um sistema que o elenco já não comprava mais. Isso é futebol brasileiro, meus amigos. Mas é aqui que está o segredo que ninguém te contou. A demissão não foi por causa dos resultados. Foi porque o Flamengo tinha se tornado um time de posse de bola num clube que respira o sangue no olho. O sucessor seria Leonardo Jardim, o técnico recomendado por Jorge Jesus na sua saída em 2019. Ele não era apenas um técnico, era o cara que destruiu a hegemonia bilionária do PSG na Ligue 1, usando Falcão Garcia e um garoto chamado Mbappé. Mesmo assim, Leonardo Jardim desembarcou no Galeão sob desconfiança.
ele tinha apenas 4 dias para a final do Carioca contra o Fluminense. Enquanto muitos esperavam um período de adaptação, ele já apresentava um elenco diferente. E ninguém imaginava que em poucos meses esse time começaria a jogar de um jeito completamente diferente de tudo que o Flamengo já tinha visto. Diferente da posse de bola romântica de Felipe, Jardim montou um time mais fechado e com ataques rápidos. Nada de posse pro lado sem finalidade nenhuma. Ele conseguiu travar os contra-ataques do Fluminense, anulando as saídas de bola que assombravam o Flamengo meses antes. O jogo terminou empatado no tempo normal. Nos pênaltis aconteceu algo inusitado. Rossi usou a mesma tática do Safonov e deu certo. Defendeu 3 chutes e deu a primeira taça de 2026 ao Flamengo. Ainda não era um grupo treinado. As ideias de Jardim ainda não estavam em sua totalidade. Apesar disso, já dava para sentir o dedo dele. Se você é flamenguista, você sabe. Dia Então você sentiu o dedo do Leonardo Jardim? de jogo não é a mesma coisa sem a camisa. Essa aqui é oficial. Opa. Ah, cara, com todo o respeito do mundo, eu vou dar aquela pulada. Ai! Não! Não! Gold Blitz Fortune. Comece com 50 centavos. Ganhou? Pix na hora. Para mudar o campo, Jardim mudou a rotina. Acabou a liberdade total. Jardim instituiu concentrações mais rígidas, sem celular em momentos específicos, concentração pré-jogo era obrigatória e o elenco que já não via bem precisava de um choque de realidade. A mídia brasileira não perdoou, era o ditador Jardim. O elenco, acostumado com a liberdade total da era Felipe Luiz, inclusive o Plata que o diga, agora tinha horário... Não. Jardim. O elenco, acostumado com a liberdade total da era Felipe Luiz, inclusive o Plata em festa? O Plata? Não acredito. O Plata em festa? O Carrascal? Ainda bem que não tem foto do Carrascal. O Carrascal não vai pra festa, não. Aqui mesmo, não. O Carrascal ir pra festa? O Plata? Eu fui traído agora com informações. Isso daqui não é real. Isso daqui é fake. Plata que o diga, agora tinha horários militares e zero tolerância com celulares. Parecia que o vestiário ia explodir, mas o resultado veio antes da crise. Dentro de campo, a equipe começava a jogar bem. A grande mudança na parte tática foi a verticalidade europeia da equipe. Enquanto Felipe Luiz queria fazer 1 ou 2 gols e cozinhar o resto do jogo, Jardim buscava nocautear. Não, cara, eu não acho. Eu não acho que o Felipe Luiz ele ficava segurando muito o jogo. Porque eu posso pegar um melhor exemplo do contra o PSG. Se ele quisesse segurar o jogo, ele teria deixado o Jorginho para poder jogar, para poder chutar os pênaltis. Ele tirou o Jorginho, porque ele acreditava que poderia vencer no tempo normal. Então eu vou ter que dar uma discordada de você agora, meu parceiro. Eu não acho que o Felipe ele segurava muito tempo, não. O adversário. Jardim resgatou a marcação sufocante da equipe de Jorge Jesus. A orientação era clara. Fez 1, busca o segundo. Fez 2, busca o terceiro. O time parou de gerir a vantagem para esmagar o adversário. Isso aqui é mudança real ou é ilusão de começo de trabalho? Perdeu para o Bragantino sim, mas naquele jogo o elenco acordou. Na Libertadores, o Flamengo de Jardim chegou como uma máquina de gols, ignorando altitudes peruanas e goleando e Inclusive, Bruno Henrique jogando pra caramba nesse jogo, tá? Parecia que nem tava na altitude. Independente Medellín em casa. Contra o Bahia o que se viu foi a identidade restaurada. O time jogou com uma intensidade que parecia uma homenagem ao time de Jorge Jesus. Não era apenas vencer, era dominar. Contra o Vitória na Copa do Brasil, o placar foi de 2-1. Porém, a equipe criou tanto que poderia ser 5-1 fácil se não fosse os gols perdidos. Foram 21 finalizações e 8 defesas do goleiro adversário. A intensidade de Jorge Jesus voltou, mas com uma disciplina que o Mister talvez nem sonhasse. Mas agora eu te pergunto, com esse nível de entrega, existe algum time na América capaz de tirar o penta da Libertadores das mãos de Leonardo Jardim? Porém, um esquema tático, por mais perfeito que seja, não funciona sem peças que acreditem nele. E a maior vitória de Jardim não foi um título do Carioca, foi o que ele fez com certos indivíduos. Lucas Paquetá chegou sob o peso de 42 milhões de euros e saiu de campo sob vaias na Supercopa. Com o Felipe Luiz ele parecia sobrecarregado, tentando carregar o mundo nas costas. Com o Jardim o jogo mudou. Ao verticalizar o time, Paquetá virou praticamente um 10 na volância. Ele que era piada em fevereiro, agora é o motor de um time que não deixa o adversário respirar. Entrega de primeira ou segura a bola quando precisa. Marca e pressiona muito bem e pisa na área ainda para finalizar. E o que dizer de Pedro? O artilheiro que parecia desanimado, quase um reserva de luxo, recuperou a fome. E ele também volta para fazer o pivô e atrair a marcação, assim como Harry Kane faz no Bayern.
O nosso réu e crente. Depois ainda chega na área para finalizar. Até a defesa tá muito mais confiante e mudou de postura. O Flamengo parou de sofrer gols bobos em contra-ataque porque a pressão lá em cima é muito forte. Além disso, se está recuperando alguns jogadores como Samuel Lino, Everton Araújo tá jogando bem. E é isso. Se o Flamengo vai ganhar tudo em 2026 eu não sei, mas que o Leonardo Jardim quer, ele quer muito. Se você gostou do vídeo, tem... Cara, como eu tinha falado, para algum Flamengo superar o de 2019, tem que ganhar a tríplice coroa. Só que questão de brilho nos olhos, eu acho muito difícil superar o de 2019. Até porque, cara, foi a primeira Libertadores após 81, né? Então, tipo, brilho eu acho difícil superar. Agora, questão tática, realmente só se ganhar a tríplice coroa. Porque eu acho muito difícil você ganhar a tríplice coroa jogando o ano todo de mal, tá ligado? É bem difícil. É isso.